E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? A América Latina é rica em diversos tipos de recursos naturais, no entanto, pode ser composta basicamente por países subdesenvolvidos. Tem como prevalência econômica a agropecuária e a exploração mineral, enquanto apresenta pouca ou simples atividades industriais. Em muitos países latino-americanos, as atividades agrícolas ainda se dão nos moldes do período colonial. Grandes propriedades, com uso intensivo de mão de obra pouco qualificada, produção monocultora voltada para o mercado internacional e pouca implementação de capital e tecnologia, geralmente dependente dos investimentos estrangeiros. É o caso das plantações de café na Colômbia, na Costa Rica, na Guatemala e El Salvador, e das plantações de banana no Equador, Costa Rica, Colômbia, Guatemala, Honduras e Panamá. É importante destacar a implementação e o desenvolvimento da agricultura comercial em países como Brasil, Argentina e Uruguai, com o emprego de capital e de tecnologia a fim de aumentar a produtividade, sobretudo sobre as produções de soja, milho, trigo, arroz e algodão. A pecuária também se sobressai como uma das maiores atividades econômicas da América Latina. O Brasil, Paraguai, Uruguai, México e Argentina possuem as maiores quantidades de rebanhos. No entanto, o Brasil ganha destaque por ter o segundo maior rebanho mundial e ser o maior exportador de carne bovina do mundo. No que se refere ao extrativismo vegetal, a gente pode observar que a exploração de madeira ocorre por toda a América Central e do Sul, sendo que na região amazônica o destaque fica por conta da exploração de madeira de lei e da extração do látex das seringueiras. A exploração mineral se destaca como uma das principais atividades econômicas mais importantes para a economia de grande parte dos países latino-americanos. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de ferro. Chile e Peru é o maior e o terceiro maior produtor mundial de cobre. O Peru e o México são o sexto e o oitavo maiores produtores mundiais de ouro. O México e o Peru são os maiores produtores de prata, acompanhados por Chile, Bolívia, Argentina e Guatemala. A Bolívia possui a maior reserva mundial de lítio e de grandes reservas de gás natural. Além disso, no Peru, na Bolívia e no Brasil há exploração de estanho. Colômbia, Cuba e Brasil exploram níquel. Suriname e Brasil a bauxita. E Peru, México e Bolívia o chumbo. Também podemos destacar a exploração de petróleo na Venezuela, no Brasil, no México e na Colômbia. Por fim, ainda pode-se destacar as atividades pesqueiras no Oceano Pacífico por parte do Chile, Peru e Equador. O Chile se destaca como o maior produtor latino-americano, enquanto o Peru destaca-se como o maior exportador de pescado latino-americano, além de ser também o maior produtor e exportador de farinha e óleo de peixe. As atividades econômicas na América Latina se baseiam em boa parte nas atividades primárias de exploração e de exportação de recursos naturais. Enquanto existe uma grande preocupação desses países com a esfera econômica, a exploração cada vez maior dos recursos naturais muitas vezes afeta as esferas sociais e ambientais. As principais consequências ambientais desse modelo econômico para a América Latina são as pressões cada vez maiores sobre as coberturas vegetais tropicais e também dos solos, trazendo consigo uma série de problemas. É o caso, por exemplo, dos países da América Central, que dominam a produção mundial da banana por meio da monocultura de exploração por multinacionais estrangeiras que serve de pilar econômico desses países. Embora a banana seja um dos cultivos alimentares mais importantes do mundo, depois do arroz, do trigo e do milho, os problemas trazidos pela monoculturagem
impactos negativos. Os países da América Central, eles exportam bananas a baixos custos graças aos reduzidos salários dos trabalhadores rurais e às legislações ambientais frágeis. Com o aumento das produções, grandes porções das florestas tropicais da América Central foram e têm sido desmatadas para abrir espaços para monoculturas, reduzindo a fertilidade natural dos solos, bem como a biodiversidade local. Se, por um lado, essas atividades são responsáveis pelo implemento de tecnologia e melhoria na produtividade agrícola nos países latino-americanos, por outro, elas contribuem para o aumento das tensões socioambientais. No Brasil, por exemplo, o agronegócio representa mais de 20% do PIB, fazendo com que o Brasil seja um dos destaques mundiais neste modelo de produção, devido às culturas de soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, eucalipto e pecuária. Embora o agronegócio represente uma parcela importante na economia brasileira, seja responsável por quase 40% das nossas exportações, suas consequências ambientais, como desmatamento, a perda de biodiversidade, a degradação dos solos e dos mananciais de água doce são notórias. De acordo com os estudos feitos pela Agência Nacional de Águas, cerca de 70% dos cursos de água entre o Rio Grande do Sul e a Bahia, região que concentra a maior parte da produção agrícola do país, estão contaminados por defensores agrícolas, pesticidas e outros produtos químicos, trazendo grandes consequências ambientais a médio e longo prazo. Embora a agricultura seja uma das atividades econômicas que mais geram pressões sobre os recursos naturais na América Latina e no mundo, nenhuma exploração de recursos naturais é tão danosa para o meio ambiente e para a sociedade quanto a exploração mineral de larga escala. A atividade essa é responsável pela extração de minerais metálicos e energéticos. No entanto, a mineração é vital para a sociedade humana e representa uma parcela importante da economia de alguns países da América Latina, como Brasil, Chile, México e Peru. Ainda que o Brasil tenha uma participação importante na exportação de minerais metálicos para o mercado internacional, essa participação ela representa menos de 5% do PIB. No Chile, porém, a exploração mineral representa mais de 60% das exportações, o que torna a economia do país muito dependente da variação dos preços internacionais dos minerais metálicos, principalmente o cobre. O Peru tem apresentado, nas últimas décadas, uma forte queda nessa atividade devido ao esgotamento de suas minas, representando nos dias atuais apenas 14% do seu PIB. Os impactos causados pela mineração são diversos. A atividade mineradora ela pode causar remoção de vegetação nas áreas de exploração, a contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, a contaminação dos solos, o aumento da erosão e sedimentação, além da poluição sonora e do ar. É importante destacar que grande parte do material retirado pela mineração são rejeitos, ou seja, são materiais rochosos com nenhum ou pouco valor comercial. Na extração do cobre, tomando como exemplo o caso chileno, menos de 1% do que é extraído costuma ser aproveitado. No Brasil, 2 casos recentes nos mostram os impactos que a mineração pode gerar. São os casos das barragens de rejeitos de Mariana e de Brumadinho, ambas em Minas Gerais, que romperam e causaram grandes desastres ambientais no país. Assim, faz necessário que haja um planejamento para reduzir os impactos ambientais causados por esta atividade, além de fiscalizações a fim de garantir a segurança dessas operações. Dentro da exploração mineral, pode-se incluir também a exploração dos recursos energéticos, como o gás natural na Bolívia e o petróleo no Brasil, no Equador, México, na Argentina, Colômbia e Venezuela.
Apesar de sua importância como matriz energética e de seu amplo uso de diversas indústrias, a exploração do petróleo pode provocar acidentes ambientais. Os mais impactantes são os vazamentos, também conhecidos como maré negra, que contaminam a água, impedem a entrada de luz solar, prejudicando o processo de fotossíntese das plantas marinhas, e elevam um montante de seres vivos por envenenamento, incluindo o plâncton, que serve de base para a cadeia alimentar. Na América Latina, os mais graves vazamentos de petróleo ocorreram no Golfo do México e no Mar do Caribe. E em 1979, uma plataforma mexicana explodiu no Golfo do México, causando vazamento de mais de 147 milhões de galões de óleo nas águas do Golfo. Também em 1979, 2 navios petroleiros colidiram a poucos quilômetros da ilha de Tobago, resultando no naufrágio do Atlantic Express e em 88 milhões de galões de óleo despejados nas águas do Caribe. No Brasil, em 2000, houve um vazamento estimado de mais de 1 milhão de galões de óleo na bacia do Rio Iguaçu, liberados por uma refinaria da Petrobras localizada no estado do Paraná. Por fim, podemos destacar as consequências das atividades pesqueiras. Embora a pesca seja uma fonte de sustento importante para diversos países e populações, é preciso reconhecer que as fontes mundiais estão entrando em colapso devido à diminuição do tempo para a recuperação das espécies marinhas. Muitas espécies estão à beira da extinção, o que pode levar a um desequilíbrio ecológico cada vez mais profundo dos rios, mares e oceanos. Dessa forma, vemos aqui a maior preocupação com o crescimento econômico em alguns países da América Latina compromete a preservação do meio ambiente e dificulta a diversificação de suas matrizes econômicas. No longo prazo, isso pode contribuir para o agravamento de questões socioambientais da região. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.